tá começando mais um CMV Tá On e hoje a gente vai falar de coisa boa, claro. A gente tem tentado trazer aqui um pouco da história da nossa cidade para que você, que acompanha aqui o CMV Tá On, conheça um pouco mais de tudo que a gente vive por aqui. E, claro, sempre um entusiasta dessa história da cidade de Votorantim está aqui, o vereador César Silva. E hoje estamos recebendo, junto com ele, olha que legal, que honra, alguns representantes do grupo Filhos da Light, né? Isso. Temos o Billy Viveiros e o Deira Lima. Sejam muito bem-vindos e seja Obrigado. muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, Carla, meu muito obrigado por estar aqui com você, com toda a sua equipe. É prazeroso o resgate e a valorização da nossa história, porque nós temos aqui testemunhas vivas, protagonistas que ajudaram a fazer a diferença. Então vale a pena relembrar esses nossos momentos. Ver e ouvir, né? Enquanto a gente está aí podendo, vamos lá. Me conta como é que surgiu essa ideia de transformar a Light num grupo Filhos da Light. Então, olha, isso tudo começou no ano de 2009, quando começou um boato aqui na região de que a vila da Light, de funcionários da Light, né, seria demolida, seria derrubada, que estava sob o controle da CBA na ocasião, não sei se continua, talvez sim. E, então isso causou um tremendo assim, Alvoroço, uma aflição, meu Deus. alvoroço entre os ex-moradores, né? Preocupados, porque aquilo ali fez uma parte tão bonita da nossa vida, e tal, tem uma importância histórica aquilo ali também. Claro. Então nós tentamos nos organizar, inicialmente eu e mais 3 amigos, e depois a coisa foi crescendo. Eu comecei com um blog, né, que batizei de Filhos da Light, e a repercussão foi tão grande, porque daí surgiram não só os que moraram lá, mas os filhos daqueles, os netos daqueles, e a coisa foi crescendo. E eu residindo em São Paulo, com aquela aflição, querendo estar aqui, entrevistar gente e tal, mas não podia, né, em função das limitações profissionais lá. Sim. E então foi assim que começou. Na verdade, Que legal. a coisa foi não crescendo. Infelizmente, não conseguimos o nosso principal objetivo, que era evitar a derrubada das casinhas e da vila, mas conseguimos, assim, juntar o povo, né? Foi muito bom, assim. Mas o registro conseguiu ser feito, pelo menos uma parte, né? Sim, é verdade. A gente conseguiu no blog e ficamos, acho que 2, 3 anos, assim, todos os dias postando fotos e comentários e crônicas e coisas e tudo que o pessoal de lá produzia. Né? Cada um contando suas histórias, né? Sim, isso é muito legal, isso é muito verdade. bacana. E muito mais até do que o próprio projeto de engenharia da usina do Paraná, que é maravilhoso, né? Aquilo ali foi uma façanha, né? Foi construído em 4 anos. 4 anos, com a tecnologia da época, do início do Então, século isso que eu ia XX. falar, para 4 anos é rápido, né? Com a tecnologia da época. Essa usina, desculpe, que foi considerada à época da sua fundação a maior da América do Sul e está entre as 5 maiores do mundo. Então, isso foi uma coisa fabulosa. Você imagine 2.000 funcionários operários trabalhando todos os dias na construção dessa usina, né? Na base da picareta, né? E com toda aquela tecnologia, entre aspas, da época. Pois é. Então, E é bom exemplificar que essa usina surgiu a partir da construção da barragem da represa de Tupararanga. Então, naturalmente, tinha a barragem e logo abaixo tinha justamente a usina para gerar energia elétrica. Sem dúvida. E César, 4 anos levou a construção de todas essas locais técnicos. A casa de forças, que é a usina, o plano inclinado, onde descia a água lá da represa, né, pelo morro até a casa de forças, até a usina, a própria represa, né, a barragem, que é uma coisa espetacular, é símbolo da nossa cidade aqui, inclusive, né? E o que mais dele? Eu estou me esquecendo de alguma outra parte. A Vila Operária. A própria vila em si, a casa dos chefes gringos. Que Quantas casas tinham na vila? Cerca de 70 casas. Cerca de 70 casas divididas em núcleos. Era o núcleo do acampamento, que era o maior núcleo lá, Balanço, não sabemos por que dos nomes, né? E depois tinha a casa dos chefes, que também ficava isolada num platô lá, numa colina. Daí tinha o Alto do Morro, um núcleo de poucas casas do Alto do Morro, e tinha também algumas casinhas na represa, de funcionários que faziam ali o acompanhamento, a manutenção, tinham os cuidados ali, né? E não podemos esquecer que também tinha os espaços de convivência comunitária. Então tinha o que lá, por exemplo? Igreja, que mais? Tinha uma sede social,
que os gringos, muito espertamente, os canadenses, os norte-americanos, os engenheiros, quando construíram aí, pensaram numa forma de lazer dos funcionários, dos moradores. Bacana. Imagina isso em 1910, Sim. né? Então eles montaram um time de futebol, fundaram um clube. Campo. É um campo, construíram um campo na frente. E, inclusive, o nome do time, né, ali da vila era São Paulo Electric Football Club. Olha, toda que aquela... chique. Então, Todo sotaque inglês. todo sotaque inglês. Porque o nome da empresa, que ficou conhecido como Light, na verdade, ele Nunca foi só Light. na década de 60 passou a ter o nome Light, incorporado realmente o nome. Porque o nome da empresa, que foi criada especialmente para esse projeto, é São Paulo Electric Company Limited, que é uma empresa canadense, foi toda montada lá. E só que, como fazia parte de um grande grupo, César, que já atuava em São Paulo para a eletrificação dos bondes e as primeiras fábricas da nossa capital lá, fazia parte de um grupo que tinha Light no nome, Tramway and Light, uns nomes ficavam lá gigantescos, imensos, né? E todo mundo associava essa coisa dos gringos aqui com a dos gringos de lá, e tinha até mesmo os engenheiros que trabalhavam comumente lá e aqui. E, então ficou Light, que era mais fácil falar, né? E ficou como Vila da Light, né? Olha, muita história, né? Carla, nós temos que mostrar as imagens, Por porque favor, nós temos com certeza. dois grandes narradores aqui, porque viveram. certeza. Já tá dando água na boca, né? Para quem tá assistindo, falei, viu, como é que era tudo isso? Olha lá, gente. Olha só, então aqui nós vemos um trollinho que fazia a ligação de funcionários, basicamente, ou de familiares que moravam no núcleo lá em cima, no topo daquele morro, que era o núcleo que a gente chama de alto do morro, obviamente. Aqui eles já estão quase na altura do balanço, né, Deira? Provavelmente. Que é metade do trajeto, né? Então, Que legal. Ela que tinha era- o primeiro lance, que era da usina até o balanço, daí ele nivelava para pegar o pessoal que morava ali, e aí tinha um outro. Tanto que os bancos, eles eram instalados em ângulo, Pra porque a hora que ele compensar. pegasse Pra a subida, você ficasse tinha- nivelado. não tinha cinto de segurança naquela Se época, o né? banco fosse nivelado, a hora que começasse a subir, ia jogar a turma para trás. Jesus. Então ele era instalado já em ângulo, para que a hora que pegasse a subida, o pessoal ficasse confortável. O controlador disso ficava lá no alto, lá onde tem aquelas 4 torres. Casa de a gente válvulas. chama Aqui, né? Isso, a casa de válvulas. Meu avô era operador desse troller. Olha, Então, o condutor que do trolley ficava legal. aqui embaixo, ele fazia um sinal aqui com esses postes, encostava ali, dava contato ali, a energia subia, e o operador lá em cima puxava o trollinho, né? ou soltava para baixo, né? Montanha-russa, raiz. Montanha-russa. Que foto significativa, não? E nunca arrebentou. Graças a Deus. Nunca teve um acidente? Nunca, Graças a Deus. Eles eram muito rigorosos com manutenção. Eles eram bem Importantíssimo. cuidadosos com isso. Então, naquela segunda foto, isso aí já é a etapa da construção da usina, provavelmente em 1912 já, o que a gente pode ver ela quase toda a ponta, essa estrutura, né? E lá no alto à direita, vocês podem ver umas casas, que ali já são as casas dos chefes gringos. Essas casinhas aqui. Isso, que ali já tinha toda uma estrutura. Legal. A gente até reservou umas fotos depois, especificamente dessa área, para ilustrar melhor, né? E lembrando que todo o cimento era a granel, não tinha fabricação no Brasil, vinha de fora. Vinha de lá, o cimento? Era importado, vinha em barricas, pequenas barricas. Conversamos um pouco sobre isso, né, Sérgio? Vinha até o Porto de Santos, depois subia para Sorocabana, chegava em Sorocabana, tinha uma conexão já de uma linha férrea que foi criada também pelos engenheiros aí, justamente para trazer esse material, equipamentos e coisas assim do Porto de Santos. Então, uma conexão da Sorocabana com a usina de Tupararanga. Que incrível. E daí chegava até aqui, depois daqui para os locais onde seriam utilizados na base do lombo de burro. Agora Olha. imaginem trabalhar numa obra dessa, andaimes de madeira, um prédio de 25, 30 metros, o cara tinha que ter coragem para trabalhar ali, cara. Com Tudo de certeza. madeira. Era alto. Eu trabalhei nessa usina há 4 anos e eu sei quanto é alto esse prédio aí. O pessoal era muito corajoso. Esse prédio ainda existe? Sim. Existe. As instalações técnicas foram preservadas e conservadas. É importante que se diga isso pelos atuais, talvez CBA, né? Que estão lá utilizando energia. Mas então, a casa de válvulas lá em cima, a represa tem tido uma boa manutenção, e a casa de forças aqui embaixo, com toda a tecnologia atual, tal, eles mudaram tudo isso. Sim. Agora, eles esqueceram a parte social, né? Da vila, essa coisa, deixaram para lá.
E nessa imagem dá para imaginar o quanto ali os animais tiveram que levar o cimento a granel lá no topo. Acima, César, é verdade, porque isso olhando assim não dá muito bem noção de quão íngreme é. Porque aqui na metade... Aquele prédio foi construído aqui, ó. A casa de força foi construída nessa área. Aquele prédio grande Aqui que a gente é viu na antes de primeira construir, foto, aqui é só o terreno. O terreno. Entendeu? Ele foi construído aqui, ó. Aqui na primeira parte inteira, você consegue mostrar um pouquinho ali? Consegue aproximar um pouquinho, Lu? Então, Aí. naquela primeira parte ali... Posso levantar um pouquinho aqui para mostrar para vocês? Claro. Até aqui, ele segue num certo ângulo. Depois ele dá uma planeada, digamos assim, e aí fica íngreme. Aquele morrão. Naquela né? segunda parte, lá onde foi mostrado no trolinho. Aquela segunda parte que é quase 45 graus. Ali é a parte daquele trolinho? O trolinho, aquela foto do trolinho foi batida neste nível aqui, que a gente chama de balanço. E olha que curiosidade, que tem um trolinho também, desculpa passar na tua frente. Aqui, imagine, aqui, né? Tem, também uma esteira para transporte dos... Esse foi o que foi replicado, depois feito. Tem Uma um reforma. trolinho que ficou aqui um tempo. Não sei se ainda existe aquele trolinho que foi replicado, que o pessoal fez. Era uma cópia desse. E lá para trás a barragem da represa. Isso, acho que temos mais fotos que dá para mostrar. Na verdade, essa diferença de altitude ela era importantíssima para a geração de energia. Porque como a represa estava bem lá em cima e a usina aqui embaixo, essa diferença fazia com que a água chegasse com muita mais força. força. A energia Então era necessário menos água para fazer o trabalho. Das turbinas. E é por isso, César. Então a diferença de altura era importantíssimo. O engenheiro foi. E olha a engenharia É, para a época. Cálculo puro. Energia potencial lá em cima se transformando em energia cinética aqui embaixo, simplesmente pelo deslocamento das águas em ângulo, né? Porque ele ia pegando velocidade, aceleração, chegava aqui embaixo já girando as turbinas. Automaticamente. Sem fazer muito esforço. Dá para ver nessa Olha foto que é uma quantos ampliação trabalhadores. da anterior, alguns trabalhadores em algumas Literalmente quebrando pedra. quebrando pedra. O que mais tem ali naquele vale é pedra. Em Cascavel, muito. de Cascavel. Verdade. Consequentemente, né? Nossa. Cobra ama lugar que tem pedra. Há uma curiosidade a esse respeito. Muita gente conhece, já ouviu falar sobre Ituparananga, a usina de Ituparananga, e pensa lá naquela famosa da barragem que está em todas as fotos nossas aqui da cidade. Mas existia uma outra represinha, que é essa da foto que a gente está vendo agora, que foi iniciada por um empresário de Sorocaba chamado Bernardo Lichtenfels. Pelo sobrenome, acho que era japonês, alguma coisa assim. Então, ele era um grande empreendedor na época, e moço ainda, ele resolveu, percebendo o potencial de exploração do crescimento de energia elétrica, as demandas, construiu essa usininha, essa casa, que tinha apenas uma turbina, né, Deira? E então, na verdade, existiram duas usinas, que até o título do nosso livro é um resgate disso, que acho que a gente pode até mostrar. Olha que legal. Então, usinas de Ituparananga, porque já existiu essa antes, né? E depois, parte da energia gerada por ela foi aproveitada pelos estrangeiros para a construção até da maior. Da maior de todas. Da maior de todas, né? Então, Que só bacana. Esse é o verdadeiro pai da usina de Ituparananga. Que cabelo estiloso, hein? Olha só, que topete, hein? Caramba! Frederick Stark Pearson, o nome desse homem. Ele foi aquele homem que deu a assinada, falou, não, construam lá, né? E era um engenheiro muito conhecido nos Estados Unidos já, com projetos pela África, por vários lugares, na Europa, também América Latina como um todo. E foi um visionário que fez os cálculos todos e falou, pessoal, faça um estudo. Esse lugar tem potencial. Esse lugar tem potencial, é isso que a gente precisa. Então, vamos em frente. Então, ele era o Big Boss. E Que tem uma legal. história curiosa, porque provavelmente ele nunca conseguiu visitar Ituparananga. Ele controlava isso de São Paulo, onde tinha outros projetos de eletrificação de E montes, nunca tudo mais. esteve aqui. Porque morreu de uma forma trágica e curiosa até. Após o afundamento do Titanic, o navio que vinha em segundo lugar em potência, em capacidade de transportar pessoas, em grandiosidade, era o Lusitânia. E ele e a esposa estavam fazendo uma viagem dos Estados Unidos, cruzando o Atlântico para a Inglaterra, e foi durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915. E esse navio foi bombardeado por submarinos alemães, e ele veio a falecer com a esposa, com seus 40 e poucos anos Que trágico. de idade. Então, a gente tem até documentação com toda a relação das pessoas que estavam viajando nesse navio esse dia, o que Sim. aconteceu com cada um deles. Alguns sobreviveram, conseguiram escapar, mas ele infelizmente faleceu
viagem, sem chances, sem tempo de visitar. De conhecer o projeto dele. Ituparananga. Que loucura. Por isso que colocamos ele aí. Esse é o Bernardo Lichtenfels, que criou a primeira usininha lá em Sorocaba. Cara de bravo, aqui, né? Desculpa, na Ituparananga, perdão. Não, assim, na época. Né? A história de Verdade, Sorocaba acho que conta pode que passar. foi o primeiro veículo de Sorocaba, foi de propriedade do Lichtenfels. Ele foi o dono do primeiro carro de Sorocaba. E nós bebemos essa fonte, acho que convém a gente ressaltar, né? Desse livro aqui, do Francisco Gaspar, né? Uma velharia que a gente tem aqui, que é uma relíquia pra gente, mas essas informações todas nós coletamos desse pesquisador, né? Que legal, que bacana. Gente, é muito importante ter essa história, conhecer, né? Como é que surgiu, por quê, como, quando, onde. E o mais fascinante é a história das pessoas, da comunidade, Sim. que a gente está passando ao largo em função de tempo e tudo mais. Sim, né? claro, mas quantas vidas ali. Isso era o quintal das Pessoas nossas que- casas. Exato. Era uma piscina comunitária que a gente tinha lá. Então, os nossos parentes ficavam loucos para ir nos visitar todo final de semana, viu, César? Quem não queria um quintal desse? Posso visitar você? Porque ia lá Olha para... que quintal maravilhoso. Você não queria um quintal desse, César? Eu fui convidado a ir, eu curti isso aí, mas era rigoroso a entrada, a apresentação de documentos, tinha que ser convidado pelas famílias residentes ali na Vila que Operária. Só tinha uma portaria de acesso e na saída a pessoa tinha que apresentar a assinatura daquele que recebeu O visitante entrava com um cartão né? e o anfitrião tinha que assinar avalizando que... Não era qualquer um que podia Exato, chegar lá e não. falar, tô indo ali, Na né? verdade- Duas portarias, a primeira a Votoran ali, Na Votoran já tinha uma. já tinha uma, depois tinha a segunda. É verdade, César. Então, o conceito Que de legal. condomínio que você vê hoje, essa segurança... Já existia ele isso. já usufruía disso sem saber, né? Que maravilha. Essa com o represamento das águas lá em cima, a represa fica quilômetros acima disso, nesse nível aí, as águas não eram tão volumosas assim, né? Na maior parte do tempo eram controladas, então eles existiam com menos volume aí, e dava pra gente fazer a farra nadando aqui nesse primeiro plano. Era quase ladrão. uma piscina mesmo Era para uma vocês, piscina, né? era enorme, muito grande. Que ma- aí Que tem uma coisa outra foto maravilhosa. Eu só queria fazer um comentário, se pudesse voltar àquela foto anterior, porque aqui não era o volume normal da cachoeira. Ela tinha menos água que isso. O que acontecia? A usina estava trabalhando sincronizada no sistema e gerando energia. Se acontecesse algum problema técnico, por uma questão de segurança, as máquinas paravam e a água ela ia acumulando dentro dos canos e ela escoava lá pela represa 2, que era antes do morro, lá em cima. Era um vertedouro, E né? ela vinha, isso era tudo planejado, e inclusive eles tocavam a sirene da usina avisando que Que ia ia descer. descer água, que era uma espécie de cabeça d'água, que hoje a turma fala, Sim, choveu sim. na cabeceira do morro, então é perigoso ficar aqui embaixo. Uhum. Acontecia isso lá, às vezes por problemas técnicos e não climáticos. Sim. Então o pessoal tocava a sirene para o pessoal sair da cachoeira, Porque o volume porque ia ia descer aumentar muita muito. água. Daqui a pouco a água chegava e ficava desse jeito aí. E formava uma correnteza gigantesca. E porque logo em seguida já vinha a linha de casas. Então isso era praticamente nos quintais das nossas casas. Sim. Era muito, por isso a preocupação toda em avisar o pessoal logo para... Claro. Mas nunca de fato aconteceu nada mais sério. graças a Deus. E essa imagem Essa foto é maravilhosa. me faz lembrar a Cachoeira da Essa Chave foto é em maravilhosa. dias de O que verão. essa pessoa tava fazendo aqui? Tava pegando Em manga, gás, acho. em gás. Tem Todo uma mundo engazeira essa ao foto, redor. olha pra esse não, cara. isso aqui ele tá Deve fazendo ser um aquilo domingo, assim. que era o dia que as pessoas mais iam para lá, um verãozão. É uma foto que estava muito judiada em seu original. A gente deu um tratamento de cor e tudo mais aí, e para tentar resgatar alguma coisa, mas dá para ter uma ideia, pelo menos, da quantidade de pessoas, as crianças aqui no primeiro ano. Dessa pedra até uma outra que ficava aqui onde já não tem... Tem um risco ali. Tem um Cabo de de aço. Ah, isso que eu ia falar, um cabo. É um né? cabo de aço. Por quê? Essa piscininha para lá era rasa, então podia criança... E daqui pra cá já era mais Daqui fundo. para cá, era por uma questão de segurança, era só os adultos ou quem sabia nadar. Ou criança Olha a com preocupação, até na brincadeira eles tinham essa preocupação de ninguém... Então, a gente tem poucas notícias de afogamento lá, porque o pessoal... Ou criança só com boia, como você está vendo uma boia aqui. Boia é câmera de pneu. É. Eu tenho certeza que o César nadou nessa cachoeirinha aí, né? Curti, bacana. Olha, que Por isso que me fez lembrar a Cachoeira da Chave, porque final de semana a concentração popular não é recomendável, mas as pessoas vão para a Cachoeira da Chave. E aqui vocês tinham algo privativo. Era privativo Que e maravilhoso. maior. Assim, Eu fico pensando quem morava aqui, né? Era só sentar lá no muro e ficar vendo a brincadeira. Maravilhoso. Então, em termos de lazer, tinha essa coisa já
levando para a comunidade, né? Sim. As pessoas se encontravam na cachoeirinha, para seus filhos irem nadar, maridos, todo mundo que quisesse Todo mundo nadar, se encontrava ali nessa... né? O laitense era padrão. Essa piscina 6 anos como- de idade tinha que saber nadar. Esse é o ângulo oposto em relação à foto anterior. A gente viu aquele volume de águas. Então, quem estivesse lá naquele volume de águas... Tá ia pra ver- cá, aqui. Isso ia ia tudo estar cheio d'água, se fosse com aquela... Ah, legal. Aquele volume de água que a gente viu antes está por aqui. Está para cá. Aqui, Onde o pessoal nossa. tá tudo sentado aqui, enchia d'água. Quando eles soltavam a água lá em cima. Por isso que eles avisavam, né? Sim, pra- mas não era tão comum, né, Dera? Não era. Maravilhosa essa foto. Olha isso. Então, esse é o que eles chamavam aqui de... Third Falls. terceira Em queda. Rio Sorocaba Below. Sorocaba. Uma coisa fantástica que a gente tem que, eu acho importante registrar aqui, é que a preocupação, é que a gente vinha falando com a história, o cuidado, o zelo. Cada foto que os gringos bateram, É isso que eu tava cada lendo. etapa, eles Legendada. colocaram uma Numerada e legenda legendada, né? explicando de que se tratava. Até porque eles tinham que fazer relatórios e mandar para o exterior, né? Sim. E datavam. Tinham que documentar. Datavam, né? Sim. Lá, 16 de novembro de 1911. Comecinho. E todas numeradas também. Todas com número de... Então, abaixo da existente Casa de Força. aquela primeira Este casa- era o fluxo d'água antes do represamento. Era isso aqui, A o natureza. natural daquela cachoeira. Forte. Quando os Sim. índios chegaram lá, estava assim, né? Forte. E esse livro aqui, eu tentei pegar a sequência todinha numérica. Aí a gente pode ver o número 43 ali na foto, na base, né? Então, o que eu consegui, eu tenho começando, acho que com o número 3, porque muito se perdeu. Não temos do 001 até, sei lá quanto, né? 500 fotos. Sim. Então, há alguns buracos no meio, mas então eu tive a preocupação nesse projeto de pegar desde o primeiro registro para a gente ir tentando, na medida que você ia avançando as páginas... Fazer uma sequência você lógica ia, de história. acompanhando aí, o né? desenvolvimento do projeto também. maravilha, né? legal. Então, mas tudo porque os gringos me ajudaram com essas Eles legendas. conseguiram aí ajudar a gente nisso. Sim. E eram negativos placas de vidro. Nossa. Era placas de vidro. Para isso se perder é muito fácil. Para E- quebrar no e manuseio. você já pensou? já- Mas o pior de tudo, que parte do nosso coração, é saber que com a saída, acho que da Light, né, Deira? Sim. Deira acompanhou a Comecinho da chegada... década de 70. Chegou aqui em Eletropaulo, ou não sei como eles chegaram. Os técnicos que chegaram, os funcionários que chegaram, vendo essas placas todas na usina, eles começaram a quebrar alguns negativos por farra. Essa porcaria, coisa antiga. Ah, meu Não tem Deus. ideia do que estão fazendo. A gente soube disso aí, eu quase chorei. Porque, gente, eles estavam acabando com Com a história. Com a história. Com a Quanta história. coisa bonita não se perdeu. Pois aí, é. né? Mas Então, vocês conseguiram resgatar. Algumas coisas, graças a E Deus. estamos aqui com Tá. uma parte Uma importante. parte, obrigado. É isso aí. Olha aí. Esse Aí- é a Cachoeira São Francisco, né? É, exato. Cachoeira São Francisco, que ultimamente ficou conhecida como Cachoeira Paradise, onde muitas pessoas vão até a represa de Tupararanga, invadem por cima, porque hoje o sistema de patrimônio de vigilância do Grupo Votorantim não permite a entrada das pessoas, seja por baixo, que é o trajeto natural que vocês faziam, saindo pelo bairro Santa Helena, passando pela Votorã, chegando na vila e adentrando, ou até mesmo por cima. Então, se você tentar ir pela represa de Tupararanga, onde tem a barragem, logo você é identificado pelas câmeras e é convidado a se retirar. Gentilmente. Mesmo assim, tem gente que vai, tem aí os Consegue, de madrugada. desbravadores que vão lá e vão curtir no final de semana. Mas tem que ter muito espírito desbravador mesmo, porque deve sim. estar tudo fechado ali, né? Tudo fechado. Com mata fechada, enfim. Tem umas trilhas deve tá- ali e tal, que dá pra chegar. A gente vai tentar chegar de paraquedas. Olha esse... Essa é aquela Cachoeira Paradise. Que Não, pelo maravilha. amor de Deus, eu não gosto de chamar de Paradise, vamos chamar São de São Francisco. Francisco. E aí, Paradise, é Brasil, né? E essa aí é uma foto de cima. É Lindo, uma foto diferente. maravilhoso. Realmente é uma terra de encantos, né? Sim, demais. Desculpa, tudo bem. Eu não Pode sei se passar. essa foto não é da minha autoria, não, hein? Não, mas sei da se minha. fui eu que fiz essa Não sei se contando foto dele, tá querendo se apropriar. Né? Não, o que eu queria comentar é que onde tem aquela vegetação no alto ali da foto à esquerda, tem o que a gente passou a chamar de caverna, que na verdade são ruínas daquela primeira usininha do Lichtenfels, que era naquela área que ele construiu, tinha uma barragem, Mais ou menos turbina nessa ali. área aqui. Tem uma entrada, uma caverna, tem morcegos morando Na verdade, lá. um túnel que foi bloqueado um dos lados e ficou como se fosse um monte de caverna. Que é pra por cá. onde a água do gerador do Lichtenfels escoava.
Então, E voltava pro rio, entendeu? está até hoje no Mato Escondido, perdido lá nas... Mas tem lá ainda, tem uma caverna aqui dentro. Não é, mas poucas pessoas sabem disso. A molecada da vila sabia disso, porque eu ia brincar na Olha caverna. essa caverna A gente secreta. andava em tudo Eu aquilo imagino, ali. Andava em era o tudo. quintal de vocês. Não sei como Vocês estamos vivos A até mãe hoje. da gente via a gente de manhã e de noite. O resto do dia era fuçando esses morros aí. Não, e devia chegar em casa assim com terra da cabeça até o... Cortado e a gente se machucava e se curava tudo Ali no mato. É, porque... Agora, essa foto é talvez a mais conhecida quando se fala em Ensino do Parananga, aqui na região, né? Que é a da barragem, também da barragem com seus vertedouros, né? Sim. Esses vertedouros é quando a água está alta demais, é para... Isso, ela chegou num determinado nível, isso é natural que comece a escorrer. Não é com portas. Não é com porta. Isso aí é só uma espécie de ladrão ali, só para a água começar a escorrer quando ela chega no nível. Às vezes o volume d'água, de chuva, é tão forte que aumenta e chega num ponto que eles são obrigados a, é raro acontecer, mas levantar pranchões para que saia mais. Para segurança. da Isso, barragem. já para segurar, para que não passe por cima, né? Porque essa represa ela é alimentada principalmente pelo Sorocamirim, que é um rio que vem lá da região de São Roque, Mairinque, e aí ela tem outras nascentezinhas. Então, mas a água da chuva ela é importantíssima para manter o nível. Esse é o registro da casa de força com a tubulação em primeiro plano aqui, descendo a água lá para a usina, né? Com o trolinho na lateral. O trolinho ali, isso a linha férrea, eu vivi né? lá entre os anos 50 e 70, quase entrando nos 70, quando a manutenção era muito bem feita. Conversamos antes de começar o programa até com o vereador César aqui, de como era o cuidado, como era tudo muito limpinho, as casas eram todas caiadas constantemente, tudo quebrava uma telha, se ligava na hora lá para a usina, aqueles telefones ainda de manivela, daqui a pouco já estava alguém consertando isso na tua casa e tal. Mas aí é uma foto que infelizmente já é de um momento já mais recente, digamos assim, talvez anos 80, não sei. Alguém entrou lá e fez essa foto, já está todo o trilho tomado ali pelo mato. Com certeza o trolinho já não estava mais funcionando, né? Porque senão não teria tanto mato aqui, né? Sim. E uma curiosidade em relação a essa imagem é que, né, o projeto era que a usina deveria ter 5 turbinas, mas também foi bombardeada a 5ª turbina a caminho do continente americano, acho que foi na Inglaterra, Westinghouse, ou nos Estados Unidos, não lembro mais agora, não sei nem de onde era mais. Inglesa, Westinghouse. Foi afundada e a Geradores 5ª turbina Westinghouse. nunca chegou e ficaram essas 4, né? Funcionando. Funcionando. Muito bem, obrigada. Quem sabe um dia chega. Acho que é difícil agora. Esse é o ângulo oposto, né? Tirar da casa de força lá para cima, a casa de válvulas, né? Eu fico impressionada com Coisa a engenharia da época. Sim. Né? Que hoje a gente vê algumas construções que não têm essa qualidade de cuidado, de segurança. Isso foi possível porque tinha 2.000 operários, ou funcionários, não sei como a gente pode chamar na época, né? Trabalhando desde o start do projeto até a sua conclusão. E aquilo atraiu gente de todo o estado de São Paulo, Mas do Brasil. Né? eu acho que não só a quantidade de operários, mas também o planejamento da obra em si, né? A coordenação, né? Isso, exato. A gente tem umas plantas de engenharia que eram desenhadas na época em linho, o tecido era linho. E tudo feito na mão, unha, na mão, né? No Olha que nanquim. coisa. Eu estudei um pouco de Caneta de engenharia. nanquim. Vocês também fez engenharia, né? Fiz. Então, e a gente, hoje, com todos os recursos que você tem de Sim. tecnologia, era feito na base da régua de cálculo. Olha que loucura. Por isso é importante dizer que essa estrutura, que quem está assistindo agora, imaginar que essa estrutura tem mais de 100 anos e sequer rompeu uma única vez. Verdade. Imaginar que acima de tudo isso nós temos a barragem da represa de Tupararanga que não tem nenhuma trinca, nenhuma. Nunca teve. Então Nada. imaginar tudo Olha isso aqui, aí. tudo preservado. Isso tudo é Centenário. resultado de cálculos bem feitos, Sim. de um projeto maravilhoso, né? Sensacional. E a nossa comunidade precisa saber disso, para ter se orgulhar. Esse disso, orgulho, né? claro, é um orgulho E hoje ter uma esses gringos já estão representação. todos no céu, alguma coisa assim, mas Sim. é que legal que eles fizeram com tanto esmero. É, Né? e foram os gringos mesmo, não é como algumas aí que falam que foi o ET, né? Não, só pode ter sido os ETs que fizeram Dessa vez a nossa essa vez. engenharia. Dessa vez a nossa vez. Aí é a casa de força. Coisa linda, né? Essa aí é a nossa... Já pronta, Já depois sem os daquela... andaimes, Isso. já com os cabos interligados. E é a cara da engenharia da época, né? Da Sim, arquitetura da época. arquitetura da época. As É, janelas. Eu não sei se por a razão disso, Deira, talvez você conheça, mas são 13 janelas.
Tomara que não tenha nenhum Não Halloween, alguma coisa ligada a isso. Mas... A numeração eu não sei o porquê de ter, se alguém contou e calculou por algum motivo, sei lá, uma crença, mas que circula maravilhosamente o ar por todo o prédio lá é impressionante. Não precisa de ar-condicionado. O jeito que essas portas e lá do outro lado a gente não está vendo, o vento entra e sai e ali é arejado o tempo todo, impressionante. Então pode ser que sim, tem uma explicação científica. Pode ter. Alguém pensou pelo menos nisso, no bem-estar e para que não haja um superaquecimento, porque o gerador virando, ele tem mancais que ficam segurando ali e é um atrito. E são banhados a óleo o tempo todo. E eles esquentam. Então, precisa dessa circulação de ar muito boa. Para que haja uma troca de temperatura. Essa foto que é de julho de 1916 já começa a mostrar, como diz ali a legenda, o lado da entrada das linhas. Essas estruturas aqui de ferro, você pode mostrar ali, por favor? Aqui, tá vendo? Aqui as torres. Torres. Isso, sim. Fugiu a palavra. Essas são torres de preparação para a entrada da energia, da energia, as conexões com as turbinas lá dentro do prédio e tudo mais. Que sensacional, gente. Aí a energia vinha aqui para o centro de Sorocaba, ali na Baldino do Amaral tem uma subestação. Lá em São Roque, na época, também fizeram uma subestação. Então, eles energizavam a parte urbana dessas duas regiões. E eu vou além. A capital, nossa capital, só é o que é hoje, com todo o seu desenvolvimento, porque pouca gente se dá conta disso. A coisa começou com Itupararanga, porque Itupararanga começou a fornecer, e aí o objetivo principal era alimentar as necessidades de São Paulo, com suas fábricas, suas crescentes necessidades por lâmpadas elétricas, estava surgindo, todo mundo queria ter lâmpada elétrica em casa, e os bondes, né, que circulavam toda a cidade, a energia ia daqui. Então, a importância dessa usina, gente, a gente não pode esquecer que foi considerada a maior da América do Sul. A importância local. Dessa usina para o crescimento da cidade, o desenvolvimento de Votorantim, mas do Estado. Do Estado como um todo. Nossa, hoje, né, o Estado tão rico, né? Sim. São Paulo e tal, então, está lá esquecido. Foi um divisor de águas. A gente era um país rural, matuto, e de repente a gente viramos industriais. Uma inovação dessa. Agora dá para investir no Brasil, agora dá para levar a minha empresa para São Paulo, porque agora eles estão preparados. Você entende o tamanho da importância? Esse é um carinho. Essa aí é a nossa escolinha primária. É a segunda escola, na verdade. A primeira delas foi construída logo no início pelos gregos, 1911, 12, enfim, aquela época lá, para receber os filhos dos primeiros funcionários lá, né? Mas sempre tinha poucas crianças, na verdade. Pena que não tem uma foto aqui da escolinha antiga. E essa aí já foi construída no início dos anos 60. Já tem um projeto arquitetônico mais quadradão, como vocês podem ver e tal. Que é a cara dos anos 60. Cara dos anos 60, tinha. Tudo caixotão, né? E aí eram duas salas de aula, como vocês podem ver, né? Não separado. Foi o Niemeyer, né, que fez, parece Brasília. Foi alguém que se interessou, né? Então a gente estudava aí da primeira à quarta série, né? Dos 7 aos 10 anos, né? Era tudo ali, né? Tudo com ali. Vocês. Então vocês conheciam todo mundo se conhecia, todo mundo se cuidava. E o mais louco é que tinha poucas crianças, assim, não eram salas com 50 crianças, 30 crianças. Você tinha coleguinhas, eu estudei inclusive com a mãe do Deira, que é a minha contemporânea lá, assim, tinha 12 alunos por classe. Então o professor vinha, sentava com cada um. Se algum tivesse uma dificuldade, ele já sentava calma, tal, sabe, era uma coisa. Padrão. E o que na época existia um negócio, vocês não sabem que são jovenzinhos, eu que já sou centenário, tinha uma coisa chamada, para você entrar no ginásio, chamada de exame de admissão. Olha. Era o tipo de um vestibularzinho, para você conseguir uma vaga num colégio, no ginásio, chamava ginásio, né? E daí era um orgulho pra gente aí que nenhum de nós, assim, se fazia um exame, se você tivesse uma nota boa, você ia pro ginásio direto, senão você tinha que ficar 1 ano estudando para conseguir um cursinho, e acompanhar os demais. E toda a molecada daí passava direto. Também o professor particular, né? Não tinha obrigação de fazer isso. Então, que maravilha! A minha casa ficava logo atrás, você está vendo aquele coqueiro à esquerda. Isso, tá vendo? Então, eu saía assim na porta e já via desse outro lado dava de cara com a escola.
Se faltasse, Era o professor ia na casa buscar. Você tá Por querendo que não faltar? foi pra A aula hoje? minha mãe levava no intervalo um Nescau pra mim ali. De um copo, no né? copo. Chegava ali, Que não só ela, maravilhoso. outras que moravam ali também. E a usina fornecia lanches pra gente também, todos os dias, só não... Que infância maravilhosa, gente. É coisa de Peter Pan, né? Terra do Nunca. É. Essa é a sede social. Essa é a nossa sede aí, além de ser a sede do clube, do futebol, aquela coisa toda, ali durante as noites, durante a semana também tinha jogo de ping-pong, dominó. O barzinho era Dama. ali. E- Aí tinha. Quando alguém casava, que A festa era ali. você acha que nesse lugar não tinha um namorando a filha do outro e tal? E aí. Claro. Tinha. Muito. Minha irmã casou com um rapaz de lá. Que legal. E era tudo comemorado aí, entendeu? E toda quinta-feira, Bingo. a gente tinha uma projeção de filmes de graça também, que a companhia aqui em São Paulo, a Light, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, mandava um malote com filmes de rolo, né? Tinha uma maquininha 16mm lá, e a gente assistia os filmes que mandavam pra gente, né? Gente, vamos voltar. Eu não tô nascido aqui. E não pagava nada, você entrava lá, abria a porta, Que entrava e sentava para assistir o legal. filme, né? Daí a mãe, pai, todo mundo lá, né? Que Só que maravilha. tinha um detalhe, não era tudo tão maravilhoso assim. Como tinha cada filme 3 ou 4 rolos, então acabava o primeiro rolo, eles acendiam a luz, tinham que rebobinar o primeiro rolo para depois Pra a depois sequência. colocar a Daí sequência. você saía, ia no banheiro, comprava uma detalhes, bala. detalhes, assim, detalhes. né? E o bom era que de graça, Bom né? pra esticar a perna. Que né? legal. Isso, na semana tinha bailinhos ali e tal. Olha, Na época, Jovem Guarda. aí sim. Você acha que não ia ter casamento? É, claro que tinha. E Com certeza. Aí eram a as casa casas. dos gringos, né? Casa dos chefes, com as típicas varandas, todas por causa de tela, né? Sótãos, Isso aqui era porões, tudo com telinha pra não entrar mosquito. Claro. alguma coisa- sótãos, porões enormes aqui embaixo. Bem casa de cara, Ah, cara de casa americana. Os porões aqui, eu tinha amizade com um filho de um chefe que a gente ia muito brincar. Mas os porões, ele tinha um alçapão, tipo de americano para fugir de tornado, sabe? Sim, sim. Então, Tampão, né? você puxava por uma argola e aí você descia tudo iluminado com um armário. Se tivesse um desastre natural, aquela cultura americana mesmo. Sim. E aqui em cima era o sonho de... Imagine, que criança que não quer ter um sótão para você ter seus brinquedos lá. Era fantástico essas casas. E gigante. Lareiras, as casas tinham lareiras. Lareira. Infelizmente, na minha época, era expressamente proibido alguém da vila, que não era muito longe Chegar daí, muito perto chegar dessa perto da casa área. dos chefes, né? Porque eles se incomodavam, e havia toda uma cultura de respeito. Eu entrei aí umas 2 vezes em 20 anos só. Até quando eu pude dar uma olhadinha como era a casa, ainda porque uma irmã minha estava trabalhando, tem uma pensão aí de engenheiros que às vezes iam de São Paulo lá para fazer algum trabalho, alguma coisa, ficavam hospedados. Uma dessas casas era o tipo de uma hospedaria para high level, né? Para pessoal mais lá de cima. E essa é a tal da sede lá, vista de frente. De frente. Né? Que legal. Então, tem até uma mão. Quantas histórias. Não tem a calçada da fama lá nos Estados Unidos? Tem uma mão aqui também, no primeiro degrau, assim, da primeira rainha da São Paulo Electric. O madeiramento da telha é tudo Olha. eucalipto cortado lá mesmo. Não era comprado caibro, E parece aquelas casas. planado, não. Era eucalipto cortado aqui. Melhor estilo Velho Oeste, né? Com aquelas toras atravessadas. Assim. As pedras aqui da estrutura de alicerce, tudo de lá do morro também. Enfim, não sei se tem Que mais alguma. legal. Mais uma Essa da Alameda volta, né? dos chefes. Vocês andou bastante aí então, né, Leira? Meu pai foi jardineiro. Foi jardineiro? Jardineiro alguns anos. Depois ele voltou para a portaria. Ele Meu era pai- guarda lá. O meu pai... É a olha casa que dos bonito. chefes, né? É bonita, né? Muito, Aí tinha total quadra- estilo americano, né? Quadra de tênis, piscina, que não parece nesse ângulo, mas tudo atrás dessas casas tinha toda essa mordomia. Era outro mundo. Imagina. E essa aí Olha é o time de Time de futebol no nosso campo lá. Olha a criançada. Esse aí provavelmente foi o 1º de maio, foi um fair play lá, entre uma troca de flâmulas, entre um goleirão lá e alguém. Eu conheço muitas dessas pessoas. Eu nessa época eu devia até. Esse pessoalzinho aqui é tudo contemporâneo meu, aqui, esses baixinhos da frente aí. Olha, que legal. De vez em quando eu encontro algum aqui em Votorantim, ainda é só saudade, é só um chororô. Agora esse goleiro aí, esse que você fala, pode ver com a sua luva. Olha. Eu tenho uma história, tive que vender uma bicicleta para poder comprar um par de luvas de goleiro. Agora fala a verdade, você tinha habilidade só com as mãos, com os pés não tinha, por isso que você foi goleiro. Total. Você também não precisava me entregar assim em público, né?
Eu era o cara que tinha a bola, mas falava, eu quero ser o goleiro, porque eu tinha noção de que eu não conseguia. Com o pé não funcionava Nada, muito bem. nada. Não tinha nada. Gente, É que isso. coisa maravilhosa. E isso foi só um pedacinho. Ah, nossa, só um drop. Isso né? foi um pedacinho de tudo que vocês já conseguiram juntar de imagem, de história, de lembrança. Sim. Que coisa maravilhosa. E é legal que já tem o projeto do livro. Pois é, tentamos viabilizar aí, né? Agora Tomara imaginar, que Carla, funcione. que provavelmente 98% da população de Votorantim nunca teve acesso ali. Nunca. É verdade. Eu ouvia falar só. Só Histórias, isso. histórias. Então agora, esses 2% de votrantinenses Vão vão poder conhecer. relembrar e os 98% conhecer uma rica história votorantinense Importante para nós. que não pode se perder. Claro, de forma verdade. alguma. E por isso toda a nossa preocupação após a publicação do livro, ou mesmo durante, fazermos a transferência do nosso acervo, que eu repito, tem milhares de fotos assim, de todos os aspectos da vida, das pessoas, e tudo que envolve. É muita coisa para ser dita, então não dá para falar aqui. Mas estamos doando esse acervo todo para o Museu de Votorantim, né? Que maravilha. Estamos estabelecendo os primeiros contatos e a ideia é estudarmos como fazer isso. O mês passado, eu consegui levar tudo que se refere ao futebol do São Paulo Electric, que foi fundado em 1917, um dos primeiros clubes aqui do Brasil, né? Eu fiz uma doação para o Museu do Futebol em São Paulo. Que quando eles souberam, puxa, então, não, a gente não vai falar do Savoia, mas São Paulo Electric é tão antigo, aí tem um material, tem mais de 600 documentos, César. E coisas fantásticas. Que maravilha. Pena que que eu já entreguei para eles, entendeu? Mas está bem cuidado. Está bem cuidado. A Está ideia bem cuidado, preservar isso. para futuros pesquisadores Claro, e tudo. que né? maravilha. E para encerrar essa parte esporte daí à disposição de vocês, uma coisa muito louca que eu vi nos documentos lá é que esses gringos montaram, além do futebol, montaram times de beisebol que faziam exibições contra o pessoal da Sorocabana, na região de Sorocaba. Olha que legal. Isso está escrito lá. Alguém Contribuição para o esporte, contribuição social, Social. porque essa construção ali de comunidade de vocês foi muito bacana. A ideia era... E a contribuição para o Estado, com a energia Eles elétrica. com trouxeram essa cultura, eles tentaram, ainda que Mas não o beisebol pegou não pegou muito tanto, bem aqui. mas eles trouxeram. E lembro pensar que é uma época que não existiam os recursos que a gente tem hoje, né? De lazer, digamos assim. Pois é. Eu imagino que a primeira preocupação dos gringos era manter os funcionários calminhos, relaxados, felizes, jogando futebol aos domingos ali na Claro. vila. E com essas invenções doidas dele, montar um time de beisebol aqui, né? Para poder fazer exibições. Não deve ter ido muito para frente, né? Porque acho que não tinha muito adversário também. Eu acho que... E acho que as pessoas nem entendiam muito bem como funcionava, né? Até hoje não Eu entendi. nem entendo isso. Até hoje a gente não entende como funciona o Esse beisebol. esporte 1012, esses caras. Gente, mas olha, foi incrível conversar com vocês. Obrigado. E eu espero Pra nós que quando também. esse livro for lançado, vocês voltem aqui. Será um Pra prazer. gente mostrar como foi, que vocês tragam mais imagens pra gente. Porque foi muito legal, muito bacana. Eu que não moro aqui em Votorantim, fiquei emocionadíssima de ver as fotos. Porque Obrigado. foi muito legal, muito bacana. Mas, a na verdade, construção. você já era do seu município isso tudo, porque Tem uma era ligação. Sorocaba. Na época era Sorocaba. Era né? Sorocaba. Pois é, né? E Que maravilha, não posso deixar de gente. registrar nosso agradecimento também ao vereador César, que está dando toda a força para nós, todo empenho assim, para que a gente realmente concretize, né, esse desejo nosso de perpetuar isso para futuros pesquisadores, né? E Então, nós muito obrigado, também estamos viu? torcendo muito pra César, isso. muito obrigado mesmo. Nós estamos aproveitando esse momento hoje aqui na Câmara, né, com a presença aqui de toda a equipe de comunicação, para dizer que nós vamos fortalecer isso. A partir de janeiro, vamos fazer essa parceria, seja com a Câmara, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, com as outras mídias que nós temos aqui localmente falando, enfim, os órgãos de comunicação como TV Votorantim, a Gazeta de Votorantim, Folha de Votorantim. Eu creio que nós vamos ter aí não somente o livro, mas outros instrumentos vibrantes de resgate e valorização da nossa história. É o que nós precisamos. Agradecer você também, que já abraçou o projeto. Isso Com nos deixa- certeza, com certeza. O segundo agradecimento seria para você, realmente, muito obrigado. Sem pelo dúvida, carinho, por pelo espaço, favor. viu? E a gente quer fazer o nosso minuto histórico. Então nós queremos muito que vocês tragam um pouco do acervo
corporativa de vocês, sim. pra gente ir exibindo aqui drops, pedacinhos Está à disposição. da Com história certeza. da Light. Sim, Porque vai isso é ser- importantíssimo pra gente e pra cidade, né? Fazer um dropzinho, olha essa foto aqui, como a gente fez aqui. Sim, Pra explicar. fazer drops pra pessoa que tá lá em casa falar, olha que legal. E estamos inaugurando também aqui um Instagram, né, que ainda tem algumas dificuldades em lidar com essa mídia. Mas muda toda hora também, Muda né? toda Até hora, a gente que tá aqui, que tá ali fazendo, a gente fala, meu Deus, mas já mudou. Já... Quando eu comecei a aprender uma coisa, muda. Né? Puxa, eu pensei que nunca ia ter um Instagram na vida, mas é até em função da maior visibilidade Que do hoje é projeto, né? importantíssimo, sim. Ontem inaugurei meu Instagram, então desculpe quem entrou lá e já viu alguma coisa com Filhos da Light, que deve estar tudo meio torto, meio atrapalhado lá. Imagina. Mas daqui em 5 anos eu... Filhos da Light? Não, é só Filhos da Light, você já... É já assim. puxa. É, arroba é. Filhos da Light, tá vendo? Desculpa. Tudo junto, não tem Isso, nenhuma tudo underline. junto sem underline. Tá Pili, joia. Aí faz o- parte, né? Porque antigamente era Orkut, depois virou Facebook, Não é? agora se vira com o Instagram. Eu ainda tô entrando no MSN, mais ou menos. Antigamente era só a sede. Era só sério. Era lá só a sede. Bem lembrado. Não sabe? é? Lá no Facebook eu mantenho também uma página, a gente não trabalha junto, alinhado, e é Sou da Light. Na época eu não quis copiar o nome, porque como eles Ainda bem. eles eram os pais da ideia, a gente tentou fazer não para competir, sim para ser parceiro. Pra juntar, pra unir forças. E eu ganhei bastante força lá, graças a Deus, tem muito engajamento. Sou de som mesmo. Sou da Light. Sou da Light no Facebook. No Facebook. Depois a gente vai colocar eu agradeço. na legendinha aqui. Filhos da Light no Instagram Isso. e Sou da Light no A gente Facebook. coloca esses endereços pra quem quiser E acompanhar. tem uma coisa porque isso é bem muito bacana. interessante que durante o processo, né, já tem acho que 7, 8 anos que eu estou cuidando dessa página, o pessoal lá da Henry Boarding do Cubatão, que eles também chamam de Vila da O nome Light lá, Light puxa, né? começaram a entrar no meu grupo. Que legal. Então eles, nossa, suas ideias são legais. Então, eu comecei a fazer até uns layouts de adesivo, mandar para eles. Olha, porque eu fiz adesivo para nós aqui, né, pra gente pôr nos nossos carros. E aí eu mandei para eles lá. Então eu comecei a postar algumas fotos da usina, que é uma irmã gêmea da nossa aqui. Henry né? Boarding lá, né? O Henry Boarding. Lá acho que foi inaugurado em 30, 31, e aqui já existia. Mas é idêntica as instalações. Eu fui lá visitar Que pessoalmente. maravilha. E olha que troca de figurinha bacana. Você né? vê? E até Carioca da Light do Rio já tá fazendo parte do negócio. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir Tá conta de coisa. controlar Mas agora tanto. começou. Agora tem que ir até o fim. E né? sobre esses dois espaços, Filhos da Light e Eu Sou da Light, foi uma coisa muito interessante que a gente combinou desde o início, porque como eu vivi lá há muito tempo, né, entre as décadas de 50 e 70, basicamente, vivi uma realidade. E o Deira viveu lá depois disso. Então, a gente fatia muito bem aí a divulgação das coisas, porque eu tenho material mais ou menos da minha leva, da minha época. Geração, né? E o Deira pegou depois todos esse processo CBA, Grupo Votorantim. tudo que foi acontecendo depois. Sim. Né? E é tudo se maravilhoso encaixa, que vocês são se complementares. juntaram para complementar. Foi, isso aí. foi. Maravilhoso, gente. Foi um prazer imenso Pra recebê-los. nós também. Agradeço, Nós também. César, por ter dado essa oportunidade da gente conhecer um pedacinho da história de Votorantim. Maravilhoso, Muito gente. obrigado a você. Muito obrigada mesmo, de verdade. Valeu. Então, você que foi da Light, você que foi filho da Light, você que nasceu, viveu, conviveu, enfim, filho de alguém que morou ali, neto, enfim, e tem um pedacinho da história aí na sua casa, na sua gaveta, entre em contato com eles que ajuda esse projeto Por favor. a crescer, né? Vai que a gente encontra aí. Vai que, né? Vai que cola. Um baú. Tem E a gente muita encontra coisa alguém num boa baú, escondida alguma ainda. coisa. Tem muita coisa preciosa no fundo de uma gaveta. Manda Vai que é pra na gente. sua. Vai que é na sua. Manda pra gente, por Vai favor. ser muito bem cuidado. Gente, muito obrigada. Esse foi o CMV Tá On, falando aqui com Filhos da Light, Sou da Light. Maravilhoso. Até Valeu. o próximo. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.